Tudo o que você vive hoje é um reflexo direto das emoções que você sustentou ao longo do tempo. Emoções são como ímãs vibracionais. Elas têm o poder de atrair experiências compatíveis com a frequência que você emite. Joe Dispenza ensina que quando você sustenta uma emoção por tempo suficiente, ela se torna um estado de ser. E o seu estado de ser é a vibração que comunica com o campo quântico. Isso significa que para mudar a sua realidade externa, você precisa começar pelo seu universo interno, mais especificamente pelas emoções que você alimenta todos os dias. A maior parte das pessoas vive condicionada a reagir às circunstâncias. Se algo bom acontece, elas se sentem bem. Se algo ruim acontece, elas se sentem mal. Esse comportamento cria uma realidade onde o poder está sempre fora. Mas quando você entende que pode escolher suas emoções, independentemente do que acontece lá fora, você recupera o poder de criação. Em vez de ser uma vítima do mundo, você se torna autor da sua experiência. Essa é a base da transformação verdadeira. Mudar de dentro para fora. Joe Dispenza afirma que o corpo se torna a mente quando emoções do passado são repetidas continuamente. Emoções como raiva, medo, ansiedade, culpa e frustração se tornam químicas tão familiares que o corpo as espera, como um vício. Isso significa que, mesmo sem estímulo externo, seu corpo pode produzir essas emoções apenas porque está habituado a elas. E quando o corpo manda esse sinal, a mente acompanha com pensamentos negativos, criando um ciclo de retroalimentação entre mente e corpo. Romper esse ciclo exige uma decisão consciente. Você precisa observar as emoções que surgem automaticamente e perguntar: essa emoção representa o futuro que eu quero criar? Se a resposta for não, é hora de mudar. Mas mudar não é forçar um sentimento falso. É criar espaço para uma emoção nova florescer. Isso começa com o simples ato de parar, respirar e se perguntar: como eu quero me sentir agora? Essa pergunta é poderosa porque direciona sua atenção para dentro e devolve o controle para você. A atenção é uma das chaves da transformação emocional. Onde está sua atenção, está sua energia. Se você permanece focado em eventos do passado, continuará sentindo as emoções associadas a eles. Mas se direciona sua atenção para o futuro desejado e começa a ensaiar emocionalmente esse futuro, seu corpo começa a se alinhar com essa nova realidade. Joe Dispenza mostra que, ao sustentar emoções elevadas como gratidão, alegria, amor e inspiração, você cria coerência entre o cérebro e o coração, e essa coerência gera uma vibração forte, clara e magnética. Essa vibração é o sinal que você emite para o campo quântico, e o campo responde a sinais vibracionais, não a palavras. Você pode repetir afirmações positivas o dia inteiro, mas se está sentindo medo ou escassez, é isso que o campo está registrando. Por isso, mudar suas emoções é mudar seu ponto de atração, é alterar a frequência do seu estado de ser e, com isso, ativar novas possibilidades no campo. Esse processo não é teórico, ele é mensurável. Em estudos com equipamentos como eletroencefalogramas e magnetômetros cardíacos, Joe Dispenza e sua equipe comprovaram que emoções elevadas ampliam o campo eletromagnético do coração e organizam a atividade elétrica do cérebro. O resultado é um estado de clareza, calma e poder de manifestação amplificado. Isso mostra que emoção não é apenas um sentimento subjetivo. É uma linguagem vibracional, uma assinatura energética que molda a forma como o universo responde a você. E como você começa a cultivar emoções elevadas? A prática mais recomendada é a gratidão. A gratidão é uma emoção que, quando sentida com sinceridade, sinaliza ao corpo que tudo está bem. Mesmo que a realidade externa ainda não tenha mudado, a gratidão ensina ao corpo a se sentir como se já estivesse vivendo o futuro desejado. E, como ensina Joe Dispenza,
Quando você se sente como se já tivesse recebido, o campo responde, trazendo aquela realidade para mais perto. Outro caminho poderoso é a visualização criativa. Quando você visualiza uma cena desejada e sente a emoção como se ela já estivesse acontecendo, você está condicionando o corpo a um novo estado emocional. Isso cria memórias futuras. Sim, memórias de algo que ainda não aconteceu fisicamente, mas que já é real no nível vibracional. E quanto mais você repete esse processo, mais familiar essa emoção se torna para o corpo. Até que ele não precise mais de provas externas para se sentir bem. É aí que a mágica começa. Porque quando você vibra como se já estivesse vivendo o seu sonho, você se torna compatível com ele. O universo lê sua vibração e reorganiza os eventos para espelhar o que você sente por dentro. Isso acontece com uma precisão impressionante. Pessoas aparecem, oportunidades surgem, caminhos se abrem, tudo porque você decidiu mudar sua vibração emocional. E isso começa com uma escolha. Escolher não alimentar o medo, escolher não reforçar a raiva, escolher não se prender à culpa. Isso não significa reprimir emoções, significa não se identificar com elas. Significa observar, sentir, acolher e deixar ir. E no lugar, plantar novas sementes emocionais. Emoções são como sementes. Quanto mais você as cultiva, mais elas crescem. E o que você sente todos os dias se torna o solo da sua realidade. Por isso, se você quer mudar sua vida, comece mudando como você se sente. Não espere que o mundo te dê motivos para se sentir bem. Dê ao mundo uma vibração que vale a pena espelhar. Joe Dispenza resume isso perfeitamente. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E você é, antes de tudo, o que você sente. Mudar suas emoções pode parecer, à primeira vista, algo intangível ou até fora do seu controle. Afinal, muitos de nós crescemos acreditando que as emoções simplesmente acontecem, que elas são reações inevitáveis aos eventos da vida. Mas Joe Dispenza traz uma verdade poderosa e libertadora. Você pode treinar seu corpo a sentir emoções diferentes, mesmo sem um motivo externo imediato. Isso porque o cérebro e o corpo são sistemas altamente plásticos. Eles respondem a repetições. Repetição com intenção forma novos caminhos neurais, novas respostas químicas, novos hábitos emocionais. O primeiro passo nesse treinamento emocional é o reconhecimento. Antes de mudar uma emoção, é preciso percebê-la. Quantas vezes ao dia você realmente para sentir o que está sentindo? Muitas vezes, a tristeza, o medo ou a irritação se instalam como um pano de fundo, sem que a gente perceba. O corpo sente, mas a mente está distraída. Ao se tornar consciente da emoção presente, você abre a porta da transformação. É nesse momento que você pode dizer: eu reconheço essa emoção, mas não preciso me fundir com ela. Eu posso escolher outra coisa. E a escolha começa no corpo. Joe Dispenza enfatiza que emoções são hábitos corporais. Se seu corpo está acostumado a se sentir ansioso, ele pedirá ansiedade mesmo quando não há ameaça real. É como um vício químico. Por isso, mudar uma emoção não é apenas uma decisão mental, é uma prática corporal. Respiração consciente, movimentação física, mudança de postura, presença no agora, tudo isso ajuda a quebrar o padrão automático. Quando você respira profundamente e solta o corpo, você envia um novo sinal ao sistema nervoso. Um sinal de que está seguro, presente e pronto para algo novo. Esse estado de presença é fértil para emoções elevadas. Quando você está presente, está disponível. Disponível para sentir alegria, leveza, compaixão, gratidão. E essas emoções, mesmo que sutis no início, começam a reorganizar seu campo vibracional. Elas não precisam ser intensas para serem transformadoras. Basta que sejam sustentadas com consistência.
Joe Dispenza fala muito sobre isso. Não é a emoção intensa que muda sua vida, é a emoção repetida. É o estado de ser mantido com intenção que se torna o novo você. E o novo você sente diferente, age diferente, cria diferente, porque já não depende mais do mundo externo para sentir o que deseja sentir. Essa é uma virada profunda, quando você deixa de ser um reflexo do ambiente e se torna um emissor consciente de uma vibração específica. Isso é soberania emocional, é liberdade vibracional, é criação deliberada. Imagine começar o dia escolhendo como você quer se sentir e sustentando essa escolha mesmo quando as circunstâncias desafiam. Isso não é negar a realidade, é comandar sua vibração. Esse comando se fortalece com práticas diárias. A meditação, por exemplo, não é apenas uma pausa, é um ensaio vibracional da nova versão de você. Quando você entra em meditação e visualiza o futuro desejado, não está apenas criando imagens, está treinando o corpo a sentir como será viver essa realidade. E se o corpo aprende a sentir antes que algo aconteça, o campo responde como se aquilo já fosse real. Porque no nível quântico, o sentimento é mais poderoso que o fato. Esse é um ponto-chave. No campo quântico, o que importa não é o que já aconteceu, mas o que você está sentindo agora. Sua vibração atual é o pedido que você está fazendo ao universo. Se você está vibrando frustração, ainda que diga que deseja abundância, o campo responde à frustração. Por isso, mudar suas emoções é mudar sua frequência. E mudar sua frequência é mudar tudo. Essa mudança requer prática, persistência e, acima de tudo, compaixão. Porque sim, você ainda sentirá emoções antigas, emoções aprendidas ao longo de anos não desaparecem do dia para a noite. Mas cada vez que você escolhe diferente, você está reescrevendo o seu código emocional. Está mostrando ao seu cérebro e ao seu corpo que existe outro caminho. Está criando uma nova assinatura vibracional. E com o tempo, essa assinatura se fortalece. Você se torna uma pessoa que vibra diferente. E as pessoas percebem, elas não sabem explicar, mas sentem. Sentem que você transmite paz, leveza, segurança, porque você já não está mais reagindo ao mundo, está criando a partir de um centro estável. E esse centro é emocional. Joe Dispenza mostra que pessoas em coerência emocional têm um campo magnético mais forte, mais organizado, mais estável. E esse campo afeta tudo: relações, trabalho, saúde, propósito. Você passa a viver com mais fluidez, porque agora você entende. O que você sente molda o que você vive. E ao escolher emoções elevadas, você sintoniza com realidades elevadas. Isso não significa que tudo será perfeito, mas significa que você terá recursos internos para lidar com qualquer coisa que surgir, porque a base da sua realidade agora está dentro. E essa base é firme, vibrante, criativa. Lembre-se, você não precisa esperar se sentir bem apenas quando algo externo acontecer. Você pode se sentir bem agora. Você pode criar a emoção antes do fato. E quando fizer isso com verdade, o fato virá. Porque o universo sempre responde à vibração. E a sua vibração é sua responsabilidade. Ao mudar suas emoções, você muda sua vibração. E ao mudar sua vibração, você muda tudo. Quando você começa a viver em alinhamento com emoções elevadas, uma nova realidade começa a se desenhar ao seu redor. Não porque as circunstâncias externas mudaram primeiro, mas porque você mudou sua assinatura vibracional. Você deixou de ser um reflexo do que acontece lá fora e se tornou uma expressão do que está cultivando aqui dentro. Joe Dispenza ensina que quando seu estado interno não depende mais do externo, você se torna verdadeiramente livre. E essa liberdade se reflete em cada aspecto da sua vida. Nas escolhas que faz, nas palavras que usa, nos relacionamentos que atrai. Essa transformação não é apenas espiritual, ela é biológica.
Emoções elevadas afetam o seu DNA, regulam seus hormônios, reequilibram seu sistema nervoso. Quando você sente amor, gratidão ou alegria de forma contínua, seu corpo entra em modo de cura. Ele se regenera, se fortalece, se expande. Estudos de Joe Dispenza mostram que pessoas que praticam meditações com emoções elevadas têm aumentos significativos de imunoglobulina, há um marcador de saúde imunológica. Isso prova que emoção é medicina. Emoção é energia criadora. Emoção é vibração viva em movimento. E essa energia não fica contida em você. Ela se irradia, ela toca os outros, ela influencia ambientes. Quando você entra em um lugar com o coração aberto, com a mente calma e com a vibração elevada, você transforma esse espaço, não com palavras, mas com presença. As pessoas se sentem mais seguras perto de você. Elas se abrem, se acalmam, se curam, porque a sua vibração dá permissão para elas acessarem o melhor delas mesmas. Isso é liderança vibracional. Isso é serviço silencioso. Isso é cocriação consciente. Mas para sustentar isso, é necessário vigilância amorosa. As emoções antigas tentarão voltar. As situações do cotidiano testarão sua coerência. E é aí que o verdadeiro trabalho começa. Não é sobre se sentir bem o tempo todo. É sobre saber retornar ao centro toda vez que se desequilibrar. É sobre ter ferramentas internas para não se deixar levar pela onda emocional. É sobre respirar, lembrar, escolher de novo. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Com o tempo, sua identidade se transforma. Você já não se vê mais como alguém que está lutando para mudar. Você se reconhece como alguém que já mudou. Alguém que sente diferente, pensa diferente, vibra diferente. E essa nova identidade traz novas experiências. Porque, como ensina Joe Dispenza, você não cria uma nova realidade com a mesma mente e emoção do passado. Você precisa se tornar alguém diferente. E esse novo, você está sempre disponível. Basta acessar a emoção correspondente. Essa emoção é a ponte. Quando você se pergunta, como o meu eu futuro se sente, você está ativando uma frequência. E ao sentir essa frequência agora, você começa a encurtar a distância entre você e essa versão futura. O tempo se dobra, as sincronicidades aumentam, as portas se abrem, porque o universo responde à coerência vibracional. Ele responde à clareza emocional. Ele responde à intenção sentida. E nesse caminho, algo mágico acontece. Você começa a confiar. Confia em si. Confia no processo. Confia que tudo está se alinhando, mesmo quando os resultados ainda não se manifestaram. Porque agora você sente, e o sentimento não mente. Quando você sente paz antes da solução, alegria antes da conquista, gratidão antes da mudança, você está sinalizando ao universo que já é. E o universo, como um espelho quântico, reflete o que você é, não o que você espera. Por isso, mudar suas emoções é mais do que uma técnica. É um estilo de vida. É uma decisão diária de vibrar a partir do que você quer viver e não do que está vendo agora. É criar de dentro para fora. É cultivar estados emocionais elevados, mesmo nos dias comuns, mesmo nas rotinas, mesmo nos desafios. Porque é aí que a transformação se consolida. Não nos grandes momentos, mas nos pequenos. E esses pequenos momentos se acumulam. Eles constroem uma base sólida, uma base onde você pode descansar, onde você pode crescer, onde você pode expandir, porque agora você não está mais preso ao velho ciclo emocional. Você quebrou o padrão, você escolheu diferente, você sentiu diferente, e isso mudou tudo. Então, quando se perguntar como mudar sua vida, volte-se para dentro. Pergunte-se, o que eu estou sentindo agora? E depois, o que eu escolho sentir no lugar? Faça isso com presença, com respiração, com intenção. Não precisa forçar.
Apenas sinta o novo por alguns segundos, depois por alguns minutos, depois por horas. E um dia você acordará diferente, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E isso muda o mundo. Mude suas emoções, mude sua vibração, mude tudo, porque o poder sempre esteve em você. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e seu comentário, ativar as notificações e compartilhá-lo para ajudar na transformação de outras pessoas.